Era uma noite sombria e tempestuosa na pequena cidade de Ravenwood, conhecida por suas lendas e histórias assustadoras. As casas antigas com suas janelas trancadas ecoavam o som do vento uivante, enquanto o céu escuro era iluminado ocasionalmente por relâmpagos que cortavam a escuridão. Ravenwood carregava consigo uma atmosfera de mistério e medo, alimentada pelas sombras que se moviam nas ruas estreitas e pelas histórias de fantasmas que assombravam seus habitantes. No coração da cidade, erguia-se o antigo hospital de Ravenwood, um prédio macabro e abandonado que em tempos idos fora o lar do Dr. Malcolm Blackwood, um médico renomado cuja reputação fora manchada por um terrível segredo. Dizia-se que o Dr. Blackwood praticava experimentos proibidos em seus pacientes, desafiando as leis da ética médica e da moralidade. Seu nome era sussurrado em tom de desdém e medo, e seu legado perdurava mesmo após sua morte sob circunstâncias misteriosas. As histórias sobre o médico fantasma de Ravenwood se espalhavam como fogo selvagem, alimentando o temor e a curiosidade da população. Diziam que as almas daqueles que haviam perecido sob os cuidados do Dr. Blackwood assombravam um antigo hospital, clamando por justiça e vingança. Aqueles que se aventuravam a entrar no prédio abandonado relatavam ouvir gemidos agonizantes, passos arrastados e vislumbres fugazes de uma figura sinistra perambulando pelos corredores vazios. Uma jovem corajosa chamada Emily decidiu investigar os mistérios que envolviam o médico fantasma de Ravenwood. Movida por uma determinação férrea e uma curiosidade insaciável, ela se dirigiu ao antigo hospital numa noite tempestuosa, sem se deixar abalar pelo vento uivante ou pelos relâmpagos que rasgavam o céu negro. Emily adentrava no desconhecido, seu coração acelerado pela expectativa do que encontraria. Os corredores do hospital estavam cobertos por uma espessa camada de poeira, e os móveis quebrados e empoeirados acrescentavam um ar de desolação ao ambiente. Emily avançava com passos cautelosos, a luz de sua lanterna cortando as sombras que se moviam ao seu redor. Os gemidos distantes e os ruídos inexplicáveis faziam seu sangue gelar, mas ela se recusava a recuar, determinada a desvendar os segredos que ali se escondiam. Ao adentrar uma sala abandonada, Emily viu uma figura pálida e etérea de um homem de branco parada no meio do cômodo. Seus olhos vazios pareciam fitá-la com uma intensidade gélida, e um arrepio percorreu a espinha de Emily. Ela reconheceu instantaneamente a figura como o médico fantasma de Ravenwood, o temido Dr. Malcolm Blackwood, cuja presença emanava uma aura de malícia e poder sobrenatural. Sem proferir uma palavra, o médico fantasma começou a se mover na direção de Emily, seus passos silenciosos ecoando no vazio da sala. Emily sentia seu coração martelar descompassado em seu peito, mas algo dentro dela a impelia a ficar, a confrontar o espírito atormentado que agora se aproximava. Ela ergueu a lanterna, iluminando o rosto macilento e os olhos sem vida do médico fantasma, cuja expressão permanecia imperturbável e ameaçadora. "Quem ousa perturbar meu descanso?" A voz do médico fantasma ecoou pela sala, carregada de um tom gélido e ameaçador que fez Emily tremer. Ela engoliu em seco antes de responder, sua voz trêmula, mas firme: "Eu sou Emily, e estou aqui para descobrir a verdade sobre seus crimes e sua maldição." O médico fantasma soltou uma risada sinistra, seus olhos faiscando com uma luz sobrenatural. "A verdade é tão dolorosa quanto minhas feridas, jovem Emily. Eu era um homem de ciência, em busca do conhecimento e do poder. Mas caí nas garras da ambição e da crueldade, experimentando com a vida e a morte como se fosse um deus." Emily sentia arrepios percorrerem sua espinha enquanto ouvia o relato sombrio do médico fantasma. As palavras ecoavam no silêncio opressivo da sala, revelando os horrores que haviam ocorrido ali muito tempo atrás. O Dr. Malcolm Blackwood confessava seus pecados, sua voz carregada de remorso e desespero. "Eu fui consumido pelo desejo de alcançar a imortalidade, de desafiar a própria morte. Mas minhas experiências resultaram em sofrimento e horror, condenando aqueles que confiaram em mim a uma eternidade de tormento. Minha maldição é viver nesta vida após a morte, atormentado pelas almas daqueles que eu condenei." Emily sentiu uma mistura de compaixão e repulsa pelo médico fantasma de Ravenwood, cuja história revelava um homem atormentado por seus próprios demônios.
Ela ergueu a lanterna mais uma vez, iluminando o rosto pálido e sofrido do espírito penitente. É possível encontrar redenção, Dr. Blackwood? Existe alguma forma de quebrar essa maldição e libertar as almas aprisionadas? O médico fantasma voltou seu olhar para Emily, seus olhos vazios faiscando com uma nova esperança. A redenção só pode ser alcançada através do perdão e da expiação. A busca pelo conhecimento não deve se sobrepor à compaixão e à ética. Se você ousar desafiar as sombras que habitam este lugar, talvez encontre a chave para libertar as almas atormentadas. Determinada a ajudar as almas perdidas e quebrar a maldição que assolava o antigo hospital de Ravenwood, Emily embarcou em uma jornada perigosa e sombria. Ela enfrentou desafios e perigos inimagináveis, desvendando segredos antigos e confrontando os horrores que assombravam as entranhas do prédio abandonado. A cada passo, a presença do médico fantasma a acompanhava, guiando-a na busca pela redenção e pela paz. Finalmente, após enfrentar provações terríveis e desafios insondáveis, Emily chegou diante de uma porta selada com símbolos arcanos e inscrições ancestrais. O médico fantasma pairava ao seu lado, sua presença imponente e solene enquanto ela se preparava para abrir a passagem que levaria à resolução de sua jornada. Com um último suspiro, Emily pressionou a porta e adentrou no santuário proibido, onde segredos antigos e poderes sombrios aguardavam. O médico fantasma a observava com uma expressão de resignação e gratidão, enquanto ela enfrentava o desafio final de libertar as almas aprisionadas e quebrar a maldição que assolava Ravenwood. E assim, sob o brilho pálido da lua cheia e o eco dos suspiros dos perdidos, Emily desvendou o mistério do médico fantasma de Ravenwood, trazendo paz às almas torturadas e redenção ao próprio Dr. Malcolm Blackwood. O antigo hospital de Ravenwood jamais seria o mesmo, mas a coragem e a determinação de uma jovem heroína haviam trazido luz à escuridão e esperança ao desespero. E assim termina a história do médico fantasma de Ravenwood, uma saga de terror e redenção que ecoará pelos corredores sinistros do antigo hospital para sempre. Seus segredos e mistérios permanecerão enterrados nas sombras, lembrados apenas pelos corajosos ou imprudentes que se aventuram a desafiar o desconhecido. A noite segue seu curso, as lendas se entrelaçam, e o terror se transforma em uma memória distante, mas nunca esquecida. O Hospital Ravenwood é conhecido por várias aparições e relatos de atividades paranormais ao longo dos anos. Muitas pessoas afirmam ter visto sombras se movendo pelos corredores, ouvir passos sem ninguém por perto e sentir uma sensação de opressão em certas áreas do hospital. Alguns funcionários noturnos relataram experiências assustadoras, como luzes piscando sem motivo aparente, portas se abrindo e fechando sozinhas e até mesmo vozes sussurrando seus nomes quando estavam sozinhos em determinados setores do hospital. Os pacientes também compartilharam histórias de aparições estranhas e sensações inexplicáveis durante a noite. Alguns afirmaram ver vultos ao lado de suas camas, sentir uma presença sinistra observando-os enquanto dormiam, e até mesmo acordar com marcas misteriosas em seus corpos. Embora muitos céticos descartem tais relatos como meras superstições ou produtos da imaginação, a quantidade de testemunhos semelhantes ao longo dos anos sugere que há algo de incomum acontecendo no Hospital Ravenwood. Alguns investigadores paranormais já visitaram o local em busca de respostas, mas até agora, o mistério permanece sem solução. Então, em uma noite sombria e silenciosa no Hospital Ravenwood, uma paciente chamada Emily, uma mulher idosa que estava internada após uma cirurgia de emergência, começou a relatar experiências estranhas para os enfermeiros de plantão. Emily afirmou que toda vez que fechava os olhos para dormir, sentia uma presença gelada ao seu lado e ouvia sussurros indistintos em seus ouvidos. Inicialmente, os enfermeiros tentaram acalmar Emily, dizendo que poderiam ser efeitos colaterais da medicação ou apenas seu estado mental abalado devido à cirurgia. No entanto, à medida que as noites passavam, mais pacientes e funcionários começaram a relatar experiências semelhantes. Alguns viram sombras se movendo rapidamente pelos corredores vazios, outros ouviram passos pesados ecoando em salas vazias, e até mesmo os mais céticos começaram a questionar a racionalidade por trás de tantos relatos coincidentes. Uma noite, um jovem enfermeiro chamado David decidiu investigar por conta própria as estranhas atividades que assombravam o hospital.
Munido de uma lanterna e câmera, ele percorreu os corredores escuros enquanto o silêncio pesado pairava sobre ele. De repente, David viu uma sombra escura se movendo rapidamente em sua direção e ouviu um sussurro gelado em seu ouvido dizendo: "Saia daqui, antes que seja tarde demais." Arrepiado até a medula, David virou-se para fugir, mas percebeu que estava cercado por sombras sinistras, cada uma se movendo em direção a ele lentamente, como se fossem entidades conscientes. Com o coração acelerado, David correu pelos corredores em busca de uma saída enquanto as sombras o perseguiram implacavelmente, sussurrando ameaças inaudíveis em seus ouvidos. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, David encontrou a saída e correu para a segurança do lado de fora do Hospital Ravenwood. Depois dessa experiência assustadora, David decidiu compartilhar suas descobertas com os investigadores paranormais que haviam visitado o hospital anteriormente. Juntos, eles organizaram uma investigação noturna completa, equipados com equipamentos de detecção de fantasmas e câmeras de última geração. Durante a investigação, os investigadores capturaram imagens de orbes flutuantes, EVPs, fenômenos de vozes eletrônicas, perturbadores e até mesmo a figura fantasmagórica de uma mulher sem rosto, pairando na ala pediátrica do hospital. Cada vez mais convencidos de que algo sobrenatural estava acontecendo no Hospital Ravenwood, os investigadores decidiram realizar um ritual de limpeza e proteção para tentar afastar as entidades malévolas que assombravam o local. Enquanto o ritual acontecia, uma intensa energia negativa encheu o ar, fazendo com que as luzes tremulassem e portas se abrissem e fechassem com violência. Uma presença sinistra parecia pairar sobre eles, desafiando sua tentativa de expulsão. No entanto, à medida que o ritual avançava, a energia no hospital começou a se dissipar lentamente. As sombras desapareceram, os sussurros cessaram e a sensação de opressão deu lugar a uma calma reconfortante. Parecia que, finalmente, o Hospital Ravenwood estava limpo das entidades malignas que haviam assombrado seus corredores por tanto tempo. Desde então, os relatos de atividade paranormal diminuíram drasticamente no Hospital Ravenwood. Os pacientes e funcionários já não relatavam mais experiências perturbadoras durante a noite, e a sensação de medo que pairava sobre o local parecia ter desaparecido completamente. Embora o mistério das aparições no Hospital Ravenwood ainda permaneça sem uma explicação definitiva, muitos acreditam que a investigação dos paranormais e o ritual de purificação foram crucial para restaurar a paz no local e afastar as entidades malignas que ali se escondiam. A história do Hospital Ravenwood continua a intrigar e fascinar todos aqueles que se aventuram a explorar os limites entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Havia um antigo cinema situado em uma rua abandonada de uma pequena cidade, conhecido como Cinema Pandora. O local, que já fora palco de grandes exibições de filmes clássicos, estava agora em completo estado de deterioração e abandono. Sua fachada de mármore negro estava coberta por teias de aranha, as janelas estavam quebradas e parte do letreiro enferrujado havia caído, revelando apenas a palavra Pandora em letras desbotadas. Rumores sombrios cercavam o Cinema Pandora, diziam que ele era amaldiçoado e que coisas estranhas aconteciam lá dentro. Dizia-se que as sombras dançantes nas paredes podiam enlouquecer quem as encarasse por muito tempo e que vozes sussurrantes podiam ser ouvidas ecoando pelos corredores vazios. Um grupo de amigos, curiosos e destemidos, decidiu explorar o abandonado Cinema Pandora em uma noite de lua cheia. Eles desafiaram uns aos outros a passar uma noite inteira dentro do antigo prédio, na esperança de desvendar os mistérios que ali se escondiam. Ao adentrarem o cinema, o ar parecia mais denso e gelado, como se o prédio estivesse sugando a energia ao redor. Os corredores escuros pareciam se estender infinitamente, cada passo ecoando pelos salões vazios. As luzes tremeluziam fracamente, como se tentassem resistir ao esquecimento que o lugar representava. Enquanto exploravam os corredores sujos e empoeirados, os amigos começaram a notar que algo não estava certo. Sombras se moviam rapidamente no canto de seus olhos, sussurros indistintos ecoavam ao seu redor. Mas eles continuaram avançando, impulsionados pela curiosidade e pela adrenalina da aventura. Ao chegar na grandiosa sala de projeção, os amigos sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. O enorme telão estava coberto por manchas escuras,
como se algo tivesse sido projetado ali há muito tempo e nunca mais retirado. As poltronas estavam desgastadas e rasgadas, como se tivessem sido usadas por muitas almas perdidas. Enquanto os amigos exploravam a sala de projeção, uma sensação de opressão crescente começou a se fazer presente. Uma presença invisível parecia observá-los, cada movimento deles era vigiado por olhos invisíveis. O ar estava carregado de eletricidade estática, como se o ambiente estivesse prestes a explodir a qualquer momento. De repente, as luzes se apagaram bruscamente, mergulhando a sala em total escuridão. Os amigos se entreolharam, temerosos, enquanto o som de passos arrastados ecoava ao redor deles. Uma risada sinistra rompeu o silêncio, vindo de algum lugar além das sombras. Desesperados, os amigos tentaram encontrar a saída, mas se viram presos em um labirinto de corredores que pareciam se modificar a cada instante. Portas surgiam e desapareciam, levando-os a becos sem saída e quartos misteriosos. O tempo e o espaço pareciam distorcer-se, como se estivessem presos em um pesadelo interminável. Enquanto tentavam desvendar o labirinto do cinema Pandora, os amigos começaram a perceber que algo antigo e maligno habitava aquele lugar. Sombras grotescas dançavam ao seu redor, sussurros sibilantes ecoavam em seus ouvidos, e rostos distorcidos surgiam das próprias paredes do prédio. A cada nova descoberta, a sensação de terror se intensificava, como se o próprio prédio estivesse se alimentando do medo e da angústia dos intrusos. Os amigos se viram enredados em uma teia de pesadelos, lutando para manter a sanidade enquanto o cinema Pandora revelava seus segredos mais sombrios. Com o passar das horas intermináveis, os amigos começaram a entender a verdade por trás da maldição do cinema Pandora. O prédio era um portal para o mundo dos mortos, um lugar onde as almas perdidas vagavam em busca de vingança e redenção. Eles haviam despertado forças além de sua compreensão, desencadeando uma tempestade de terror que os consumia lentamente. Sem saída, sem esperança, os amigos finalmente aceitaram seu destino sombrio. Eles se viram presos em um ciclo interminável de terror e desespero, condenados a vagar pelos corredores escuros do cinema Pandora para toda a eternidade. E assim, o antigo cinema, testemunha silenciosa do horror e da tragédia, permaneceu em seu estado de abandono, aguardando por novas almas corajosas o suficiente para desafiar sua maldição e desvendar seus segredos ocultos. A história do cinema Pandora ecoava pelas ruas desertas da pequena cidade, um aviso sombrio para aqueles que ousassem desafiar os limites da realidade e cruzar a fronteira entre a vida e a morte. A sensação de energia sugada pelo prédio do cinema é algo indescritivelmente palpável. É como se houvesse uma espécie de imã invisível que puxa a vitalidade de tudo ao redor. Quando você se aproxima do prédio, pode sentir um arrepio percorrendo sua espinha, como se o próprio edifício estivesse sugando a energia ao seu redor. A fachada antiga e desgastada do cinema parece ecoar um chamado sutil, convidando os visitantes a adentrarem em suas entranhas misteriosas. À medida que você entra no interior do prédio, a sensação de opressão se intensifica, como se a própria estrutura estivesse se alimentando das emoções e pensamentos daqueles que ousam cruzar seu limiar. A iluminação fraca e as sombras dançantes contribuem para a atmosfera de mistério e desconforto que permeia o ambiente. Os corredores parecem mais longos do que deveriam, e os sussurros distantes ecoam de maneira arrepiante, fazendo com que você se sinta observado, mesmo que aparentemente esteja sozinho. À medida que você se aproxima das salas de projeção, a sensação de ser sugado pela energia do prédio se intensifica. O ar parece mais denso, como se estivesse impregnado com os resquícios de emoções passadas dos espectadores que ali estiveram. Cada passo que você dá ressoa com um eco estranho, como se o próprio edifício estivesse tentando se comunicar com você de alguma forma. E então, quando finalmente você se encontra diante da tela gigante, a sensação de energia sugada atinge seu ápice. Os filmes projetados parecem ter vida própria, capturando sua atenção e sugando sua energia vital à medida que você mergulha na narrativa visual. A luz brilhante da tela ofusca sua visão, enquanto o som ensurdecedor ecoa em seus ouvidos, criando uma sensação de imersão total na experiência cinematográfica. É como se o prédio do cinema fosse um devorador de almas, alimentando-se da energia de todos aqueles que o visitam, deixando uma sensação de vazio e exaustão no rastro de sua passagem.
Mesmo quando você finalmente deixa o edifício para trás, a sensação de ter sido sugado pela energia do cinema permanece, ecoando em sua mente como um lembrete sombrio da experiência vivida. A experiência no cinema é algo verdadeiramente única e envolvente. Desde o momento em que você entra no saguão, é transportado para um mundo de imaginação e entretenimento. O aroma de pipoca recém-feita paira no ar, enquanto pessoas de todas as idades se reúnem em antecipação ao que está por vir. Ao adquirir seu ingresso e se dirigir à sala de projeção, a excitação só aumenta. O som abafado dos trailers que se desenrolam na tela principal cria uma atmosfera de expectativa, enquanto as luzes começam a se apagar lentamente, mergulhando a sala na escuridão. E então, as cortinas se abrem e a tela ganha vida com imagens vibrantes. A sensação de estar imerso na história que se desenrola diante de seus olhos é indescritível. Você se vê transportado para mundos distantes, realidades alternativas e histórias emocionantes, esquecendo por um momento da realidade ao seu redor. Os efeitos especiais arrebatadores, a trilha sonora envolvente e as atuações cativantes dos atores criam uma experiência sensorial completa. Cada risada, suspiro, lágrima e susto são compartilhados com a plateia, criando uma conexão única entre estranhos unidos pela magia do cinema. Enquanto o enredo se desdobra, você se vê imerso em uma montanha-russa de emoções, experimentando alegria, tristeza, medo e esperança em um curto espaço de tempo. O tempo parece desacelerar, permitindo que você se entregue completamente à experiência cinematográfica, perdendo a noção da realidade por um instante fugaz. E quando os créditos finais começam a rolar e as luzes se acendem lentamente, você se vê retornando à realidade, embora um pedaço da magia do cinema permaneça com você. A sensação de ter vivenciado algo extraordinário acompanha você enquanto deixa a sala de projeção, trazendo consigo memórias e reflexões provocadas pela história que acabou de testemunhar. A experiência no cinema transcende a simples observação de um filme, é uma jornada emocional, sensorial e intelectual que transforma a maneira como você vê o mundo ao seu redor. É um lembrete do poder da narrativa visual para nos transportar para além de nossas próprias realidades, nos conectando a ideias, emoções e experiências que nos fazem sentir mais vivos. Havia uma fazenda remota no interior do país, cercada por uma vasta extensão de terra deserta e árvores velhas e sombrias. Poucos se aventuravam a chegar perto da fazenda, pois histórias de horror a cercavam, alimentadas por lendas sinistras sobre uma entidade maligna que assombrava o local. Diziam que a entidade da fazenda era antiga, nascida do mal que permeava a própria terra. Ela se materializava nas noites escuras, quando o vento sussurrava segredos macabros e as sombras se contorciam de forma sobrenatural. Aqueles que tiveram a infelicidade de cruzar seu caminho, relatavam ter visto uma figura espectral, com olhos brilhantes cheios de ódio e garras afiadas prontas para dilacerar a alma dos inocentes. A família que morava na fazenda, os Wintropis, mantinha uma reputação igualmente sombria. Dizia-se que eles tinham feito um pacto com a entidade da terra, trocando suas almas pela prosperidade das colheitas. Os campos eram abundantes, mas a própria terra parecia sangrar, encharcada do sofrimento e do medo daqueles que conheciam a verdade por trás daquelas plantações. Um jovem corajoso, chamado Daniel, decidiu desvendar os mistérios da fazenda e confrontar a entidade que a assombrava. Armado apenas com sua coragem e determinação, ele se aventurou pelos arredores da propriedade, ignorando os sussurros do vento e as advertências dos habitantes locais. Ao atravessar os portões de ferro enferrujados da fazenda, Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ar estava carregado de uma energia sinistra, e as árvores sombrias pareciam sussurrar seu nome em um tom ameaçador. Mesmo assim, ele avançou, seguindo seu instinto, e acreditando que a verdade o aguardava além da escuridão. À medida que a noite caía sobre a fazenda, as sombras se adensavam, ganhando vida própria, e se contorcendo em formas grotescas. Daniel se viu cercado por uma névoa misteriosa, que obscurecia sua visão e distorcia os sons ao seu redor. Ele sabia que a entidade estava próxima, sentindo sua presença como um peso opressivo em seu peito. E então, ele a viu. Nos confins dos campos, surgiu uma figura espectral, com olhos brilhantes que perfuravam a escuridão e garras que faiscavam a luz da lua. Era a entidade da fazenda,
manifestando-se diante de Daniel em toda a sua terrível glória. A voz da entidade ecoou pela noite, gelando o sangue de Daniel e fazendo-o tremer de medo. Ela contou-lhe a história sombria da fazenda, da aliança macabra feita pelos Wintropes e do pacto de sangue que mantinha sua influência sobre a terra. Daniel ouviu em silêncio, consciente de que estava diante de uma força além de sua compreensão. Mas apesar do terror que o dominava, ele se recusou a recuar. Seu coração pulsava com a necessidade de desafiar o mal que assolava aquele lugar e libertar as almas aprisionadas pela entidade da fazenda. Com determinação renovada, Daniel enfrentou a entidade, enfrentando-a com palavras de coragem e esperança. Ele questionou sua natureza e seus motivos, desafiando-a a revelar a verdade por trás de sua existência e a libertar a fazenda de sua influência maligna. A entidade respondeu com risos sinistros, zombando da bravura de Daniel e alertando-o sobre as consequências de desafiar o poder que ela detinha. Mas o jovem não se intimidou, mantendo-se firme em sua convicção de que o bem triunfaria sobre o mal, mesmo nas profundezas mais sombrias da fazenda. Então, a batalha começou. Daniel lutou contra a entidade da fazenda com todas as forças que possuía, desafiando-a com sua fé e sua determinação. Cada golpe trovejante ecoava pelos campos, agitando as sombras e despertando a terra de seu sono profundo. A noite se estendeu por horas intermináveis, testemunhando a luta épica entre o bem e o mal. Daniel resistiu aos ataques da entidade, defendendo-se com sua vontade inabalável e sua convicção de que a luz sempre encontraria um caminho, mesmo nas trevas mais profundas. E então, num momento de revelação, a verdade foi finalmente revelada. A entidade da fazenda não passava de uma manifestação do medo e da escuridão que habitavam os corações dos Wintropes, consumidos pela ganância e pelo desespero. Seu poder derivava da crença na maldade e na subserviência ao mal, alimentando-se do sofrimento daqueles que cediam ao seu domínio. Com essa revelação, Daniel soube o que fazer. Com um último esforço de coragem, ele enfrentou a entidade com compaixão e misericórdia, oferecendo-lhe redenção e perdão. A luz que irradiava de seu coração penetrou nas sombras que envolviam a fazenda, dissipando a névoa maligna e purificando a terra amaldiçoada. E assim, a entidade da fazenda desvaneceu, transformando-se em nada mais do que uma lembrança distante de um tempo em que o mal reinava supremo. Os campos floresceram com uma nova vida, livre da influência nefasta que os havia aprisionado por tanto tempo. Daniel deixou a fazenda com o coração cheio de esperança e gratidão, sabendo que sua coragem e sua compaixão tinham sido capazes de vencer o terror que assolava aquele lugar. E enquanto as estrelas brilhavam no céu noturno, ele jurou nunca esquecer a lição aprendida naquela noite sombria, que a luz sempre superará as trevas, desde que haja alguém disposto a defendê-la com toda a sua força e bondade. A família Wenthrop é uma conhecida linhagem que remonta a séculos de tradição e influência na região. A história da família Wenthrop está intimamente ligada à fazenda, uma propriedade ancestral que passou de geração em geração. Diz a lenda que um ancestral da família Wenthrop fez um pacto com uma entidade misteriosa que habita as terras da fazenda. O pacto, envolto em mistério e segredo, supostamente garante prosperidade e fortuna à família Wenthrop em troca de sacrifícios peculiares e obediência aos desejos da entidade. Desde então, os Wintropes têm mantido o segredo do pacto e cumprido as exigências da entidade, com alguns membros da família demonstrando zelo excessivo na preservação do acordo. Essa ligação com o sobrenatural e o oculto tem sido motivo de especulação e controvérsia na comunidade local, dividindo opiniões entre aqueles que acreditam na existência da entidade da fazenda e aqueles que consideram tudo uma mera lenda urbana. No entanto, os eventos estranhos e inexplicáveis que cercam a família Wenthrop e a fazenda alimentam as histórias e o folclore da região. Alguns afirmam que aqueles que desrespeitam o pacto ou tentam desvendar seus segredos são amaldiçoados, enfrentando infortúnios e tragédias inexplicáveis. Outros acreditam que a entidade da fazenda é benigna e que trouxe benefícios e proteção à família Wenthrop ao longo dos anos. Independentemente da verdade por trás do pacto da família Wenthrop com a entidade da fazenda, uma aura de mistério e intriga permanece ao redor dessa dinastia enigmática, cuja história está entrelaçada com o sobrenatural e o desconhecido.
Os supostos sacrifícios peculiares exigidos pela entidade em troca de prosperidade, para os Winthrop, são envoltos em mistério e rumor, com poucos detalhes concretos, conhecidos pela comunidade local. No entanto, o folclore e as histórias que circulam falam de práticas incomuns e sinistras, que os membros da família Winthrop teriam que realizar para cumprir o pacto. Alguns rumores sugerem que a entidade da fazenda exige oferendas de sangue, seja de animais, ou até mesmo de humanos, como parte do acordo. Esses sacrifícios seriam realizados em datas específicas, ou mediante instruções da entidade, como uma forma de manter a prosperidade e a proteção da família Winthrop. Essa prática perturbadora alimenta o temor e a desconfiança em relação aos Winthrops entre os habitantes locais. Além disso, fala-se também de rituais secretos e cerimônias realizadas nos terrenos da fazenda, envolvendo símbolos e invocações ligadas à entidade misteriosa. O sigilo em torno desses rituais e a aura de segredo que envolve a família Winthrop contribuem para a aura de mistério e suspeita que paira sobre eles. É importante ressaltar que essas informações são baseadas em lendas e boatos, e a veracidade dos sacrifícios peculiares exigidos pela entidade da fazenda permanece sem confirmação. Alguns acreditam que tais narrativas são exageradas ou distorcidas ao longo do tempo, enquanto outros mantêm a crença na existência de práticas sombrias associadas ao pacto da família Winthrop. Em última análise, a verdade por trás dos supostos sacrifícios peculiares exigidos pela entidade da fazenda, para garantir a prosperidade dos Winthrops, permanece envolta em mistério e especulação, contribuindo para a atmosfera de segredo e intriga que cerca a linhagem ancestral e sua ligação com o sobrenatural. Em uma noite sombria, em uma estrada sinuosa e deserta, uma encruzilhada obscura se erguia sob a luz pálida da lua. Naquele local imerso em mistério e sombras, dizia-se que entidades sobrenaturais se reuniam para tecerem seus planos malignos e barganhas sinistras. Diziam os mais antigos que era ali, na encruzilhada das entidades malignas, que os destinos eram traçados e as almas perdidas para sempre. Em uma noite particularmente gelada, um jovem viajante chamado Thomas se viu perdido e desorientado ao se deparar com a encruzilhada. Seu coração acelerou com uma mistura de medo e curiosidade ao contemplar os 4 caminhos estreitos que se estendiam diante dele, cada um parecendo mais sombrio que o outro. Uma sensação de presságio pesava sobre seus ombros, mas sua determinação o impelia a avançar naquela direção incerta. Contra seu melhor julgamento, Thomas adentrou na encruzilhada, sem saber que seu destino já havia sido selado naquele local amaldiçoado. À medida que avançava, sombras se contorciam e sussurros ininteligíveis o cercavam, fazendo seu coração acelerar ainda mais. Uma energia maligna pairava no ar, como se o próprio tecido da realidade estivesse distorcido naquelas terras proibidas. A cada passo, Thomas sentia a presença insidiosa das entidades malignas que espreitavam além dos limites da visão humana. Olhos amarelos brilhavam nas sombras, e suspiros gelados roçavam sua pele, provocando arrepios na espinha. Os murmúrios se tornaram mais audíveis, sussurrando promessas de poder e riquezas em troca da alma do jovem viajante. A angústia de Thomas aumentava a cada momento, lutando contra a tentação de ceder às vozes sedutoras que ecoavam em sua mente. Mas a coragem e a determinação queimavam dentro dele como uma chama frágil diante das forças sinistras que o rodeavam. A encruzilhada das entidades malignas era como uma teia traiçoeira, tecendo seu destino com fios escuros e intrincados. Em meio à penumbra crescente, uma figura sinistra surgiu diante de Thomas. Um ser de semblante distorcido e olhos brilhantes, vestido com vestes negras que se moviam como sombras vivas. Era o guardião da encruzilhada, temido por todos que cruzavam seu caminho e desafiavam as entidades que governavam aquele lugar amaldiçoado. Thomas, jovem descuidado, ressoou a voz do guardião, fria como o vento cortante da noite. Você ousa penetrar os domínios das entidades malignas, em busca de algo que é melhor não ser encontrado. Seus passos traçaram um caminho sem retorno, e sua alma agora pertence àqueles que habitam este local sombrio. Thomas sentiu um calafrio percorrer seu corpo, mas uma faísca de coragem ainda brilhava em seus olhos. Com voz trêmula, ele desafiou o guardião, questionando as intenções das entidades malignas e sua própria existência naquela encruzilhada fatídica.
O guardião sorriu com malícia, revelando presas afiadas e olhos que brilhavam com um fogo infernal. Os que habitam este lugar estão além da compreensão humana, Thomas. Suas motivações são tão obscuras quanto a noite eterna que reina sobre esta terra amaldiçoada. Mas uma coisa é certa, você agora é parte desse jogo sinistro, e sua alma está em jogo. Com um aceno de sua mão esquelética, o guardião convocou as entidades malignas que se reuniam ao redor da encruzilhada. Seres distorcidos e grotescos emergiram das sombras, suas formas mudando e se transformando em aberrações que desafiavam a razão e a sanidade. Uma dança macabra começou, com risos malévolos ecoando pelas trevas e as vozes das entidades sussurrando promessas de poder e tormento. Thomas viu-se enredado em um pesadelo sem fim, lutando contra as garras invisíveis que o puxavam para as profundezas do abismo da encruzilhada das entidades malignas. Seus pensamentos se tornaram turvos, sua vontade enfraquecida pela influência insidiosa que emanava daquele lugar condenado. Mas em meio à escuridão que ameaçava engolfá-lo, uma luz fraca piscou dentro de Thomas. Uma lembrança distante de um amor perdido, de momentos de alegria e paz que ele ansiava reencontrar. Com um último lampejo de determinação, ele resistiu às vozes que clamavam por sua submissão e desafiou as entidades malignas com uma coragem renascida. Eu recuso seus pactos malignos e suas promessas vazias, proclamou Thomas, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. Minha alma pode ser frágil, mas minha vontade é forte. Não serei cativo de suas trevas, nem sucumbirei ao abismo que vocês me oferecem. As entidades malignas rugiram de fúria, suas formas distorcidas tremendo de raiva diante da audácia de Thomas. O guardião da encruzilhada soltou um grito gutural, ordenando que suas criaturas o arrastassem para as profundezas das sombras. Mas o jovem viajante não recuou, enfrentando o horror diante dele com a bravura de um herói destinado a desafiar seu próprio destino. E assim, Thomas resistiu às entidades malignas da encruzilhada das sombras, sua coragem iluminando a escuridão que o cercava. Com um último ato de bravura, o jovem viajante enfrentou o guardião da encruzilhada, desafiando o destino escrito nas estrelas com uma determinação férrea que desafiava as forças do mal. E, naquela noite maldita, a encruzilhada das entidades malignas testemunhou a derrota de suas sombras sombrias diante do brilho da coragem e da esperança. Thomas emergiu daquele lugar amaldiçoado, sua alma intacta e seu espírito renovado pela batalha contra o mal que habitava os recantos mais obscuros da existência. A encruzilhada das entidades malignas permaneceu envolta em mistério e trevas, mas a lenda de Thomas, o jovem que desafiou o guardião e as entidades malignas, ecoou através dos séculos como um testemunho da força do espírito humano diante do desconhecido e do sinistro. E assim, a encruzilhada continuou a guardar seus segredos sombrios, esperando o próximo viajante corajoso que ousasse desafiar as entidades que se reuniam em suas sombras eternas. Thomas emerge da encruzilhada das entidades malignas, seu coração pulsando com a energia da vitória sobre o guardião e as sombras sinistras que habitavam aquele lugar amaldiçoado. Sua jornada não terminou ali, pois ele sabia que o mal ainda espreitava no mundo e que sua missão estava longe de ser concluída. Com a determinação firme em seus olhos, Thomas parte em direção ao horizonte, guiado pela luz da coragem e da esperança que o levaram a vencer as forças das trevas. Ao longo de sua jornada, ele encontra aliados improváveis e desafios inimagináveis, mas sua determinação não vacila, pois ele sabe que sua missão é maior do que ele mesmo. Enquanto Thomas viaja por terras desconhecidas e enfrenta inimigos poderosos, a lenda de sua bravura e sua batalha na encruzilhada das entidades malignas se espalha pelos reinos, inspirando outros a enfrentarem seus próprios medos e desafios com coragem e determinação. As pessoas contam histórias sobre o jovem herói que desafiou o guardião e derrotou as sombras do mal, renovando a crença na bondade e na justiça. Em sua jornada, Thomas descobre segredos antigos e poderes ocultos que o ajudam a enfrentar as ameaças que se erguem contra ele. Ele aprende a confiar não apenas em sua força física, mas também em sua sabedoria e em seu coração puro, alimentado pela luz da esperança que o guia em meio às trevas. Quando finalmente chega o momento da batalha final, Thomas enfrenta o guardião novamente, desta vez em um confronto épico que abala os alicerces do mundo.
Com sua determinação inabalável e sua coragem inquebrável, ele luta pela paz e pela justiça, defendendo os inocentes da tirania do mal que ameaça consumir tudo. No clímax da batalha, Thomas descobre o segredo por trás da encruzilhada das entidades malignas e do Guardião, uma verdade que mudará o curso do destino para sempre. Ele percebe que a verdadeira batalha não é apenas física, mas espiritual, e que somente ao enfrentar seus próprios medos e demônios internos ele poderá verdadeiramente vencer o mal. Com um último esforço heróico, Thomas desfere o golpe final contra o Guardião, dissipando as sombras e restaurando a luz na encruzilhada das entidades malignas. O mal é derrotado, e a paz retorna aos reinos, graças à coragem e à esperança de um jovem que se levantou contra as trevas. Com sua jornada concluída, Thomas se torna uma lenda viva, um símbolo de coragem e determinação para gerações futuras. Sua história é contada em canções e lendas, inspirando outros a seguirem seu exemplo e a enfrentarem seus próprios desafios com bravura e nobreza de coração. E assim, a encruzilhada das entidades malignas se torna um local de lembrança e reverência, um lugar onde a luz da coragem brilha eternamente, lembrando a todos que a esperança nunca morre, mesmo nos lugares mais sombrios e amaldiçoados. À medida que as décadas passavam, a lenda de Thomas e sua jornada na encruzilhada das entidades malignas ganhava mais profundidade e significado. Suas façanhas heroicas eram entoadas em canções pelos bardos viajantes que levavam sua história de vila em vila, inspirando os corações daqueles que ouviam. Os jovens, em particular, ansiavam por seguir os passos de Thomas, sonhando em se tornarem heróis tão destemidos e nobres quanto ele. O mito do guardião derrotado e das sombras dissipadas ecoava nos corações daqueles que se sentiam oprimidos pelo mal e pela escuridão, lembrando-os de que a coragem e a esperança eram armas poderosas contra as trevas. A encruzilhada das entidades malignas, outrora um lugar de medo e desespero, transformou-se em um santuário de esperança e redenção. Peregrinos de todos os cantos do reino viajavam para testemunhar o local onde a batalha decisiva entre a luz e as trevas havia sido travada, deixando para trás oferendas de gratidão e respeito pela bravura de Thomas. Contudo, o mal nunca descansa, e novas ameaças começaram a surgir nos horizontes distantes. Rumores sombrios de uma nova força maligna se espalhavam pelas terras, ameaçando desfazer o equilíbrio frágil conquistado com a derrota do Guardião. Era chegada a hora de encontrar um novo herói, alguém tão valente e honrado quanto Thomas, para enfrentar os desafios que se aproximavam. E assim, uma nova saga se iniciava, com jovens destemidos partindo em busca de aventuras e glória, inspirados pela lenda de Thomas e pelo legado de coragem que ele deixará para trás. Os ventos da mudança sopram mais uma vez sobre as terras antigas, e a luz da esperança brilha intensamente, lembrando a todos que, onde houver coragem e determinação, o mal jamais prevalecerá. Era uma vez, em uma pequena cidade no interior, havia uma casa antiga e deteriorada, situada no final de uma rua deserta. Os moradores locais diziam que a casa estava assombrada e que algo terrível habitava em seu porão escuro e sombrio. Ninguém tinha coragem de se aproximar da casa após o anoitecer, pois diziam que gritos angustiados e sons estranhos podiam ser ouvidos ecoando pela noite. A história da criatura presa no porão daquela casa assombrada era passada de geração em geração, como um segredo sinistro que era melhor não ser revelado. Dizia-se que a criatura era um ser antigo e malévolo, aprisionado ali por uma maldição ancestral, condenado a vagar pelas sombras do porão para todo sempre. Um jovem corajoso chamado Thomas ouviu falar das lendas sobre a casa assombrada e da criatura no porão, mas sua curiosidade e coragem o levaram a desafiar o medo e investigar a verdade por trás das histórias macabras. Ele decidiu quebrar o silêncio que envolvia a casa e descobrir o segredo sombrio que assombrava a cidade há tantos anos. Em uma noite escura e tempestuosa, Thomas se aproximou da casa antiga, com o coração acelerado de medo e excitação. As tábuas rangiam sob seus pés enquanto ele se aproximava da entrada principal, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Com uma lanterna em mãos, ele adentrou a casa, determinado a desvendar o mistério que a envolvia. O interior da casa parecia congelado no tempo, com móveis cobertos por lençóis empoeirados e teias de aranha penduradas nos cantos escuros do teto. Thomas desceu lentamente as escadas em direção ao porão, onde a atmosfera se tornou ainda mais densa e opressiva,
como se o próprio ar estivesse impregnado de energia maligna. Enquanto adentrava o porão, Thomas sentiu um calafrio percorrer todo o seu corpo, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis na escuridão. A lanterna tremeu em sua mão quando finalmente iluminou o centro do porão, revelando uma figura escura e distorcida acorrentada às paredes. Era a criatura, um ser grotesco e de aparência demoníaca, com olhos brilhando em um vermelho profundo. A respiração da criatura era pesada e irregular, como se estivesse sedenta por liberdade depois de tantos séculos de confinamento. Thomas sentiu o terror puro se apoderar de sua mente e seu corpo, mas a curiosidade o impelia a continuar observando a criatura de perto. A voz da criatura sussurrou na mente de Thomas, como um vento gelado soprando palavras de desespero e ódio. Ela contou sua história trágica, de como foi amaldiçoada séculos atrás por seus atos perversos e condenada a permanecer no porão daquela casa, presa nas correntes da própria culpa e da escuridão que a consumia. Thomas viu o sofrimento nos olhos da criatura e sentiu compaixão por ela, apesar de seu medo. Ele percebeu que a criatura era mais do que apenas um monstro, era um ser atormentado em busca de redenção e perdão. Determinado a ajudar a criatura a encontrar a paz, Thomas começou a pesquisar antigos rituais de exorcismo e purificação para libertá-la de sua prisão. No entanto, à medida que os dias passavam, eventos estranhos e perturbadores começaram a ocorrer na cidade. Pessoas desapareciam misteriosamente, e marcas estranhas começaram a surgir nas paredes das casas, como se a presença maligna da criatura estivesse se espalhando além dos limites da casa assombrada. Thomas percebeu que liberar a criatura do porão não seria uma tarefa fácil, e que o mal que ela representava era mais poderoso do que ele poderia imaginar. Ele se viu envolto em uma batalha entre a luz e as trevas, onde ele teria que enfrentar seus piores medos e sacrificar sua própria segurança para salvar a cidade da ameaça que despertou. Com coragem e determinação, Thomas enfrentou a criatura no porão da casa antiga, armado com a esperança de que poderia trazer a paz tanto para a criatura como para a cidade assombrada. Em uma luta épica e terrível, ele desafiou a criatura e seus poderes sombrios, utilizando a força da bondade e da compaixão para enfraquecê-la. Finalmente, após uma intensa batalha, a criatura foi purificada e libertada de sua maldição, dissipando-se em uma névoa escura que se dissipou com o vento. A cidade voltou ao seu estado de tranquilidade, e a casa antiga foi abandonada para sempre, lembrando a todos os que se atreveram a invocar o mal que jazia em seu porão. Thomas, agora um herói aclamado pela cidade, partiu em busca de novas aventuras, levando consigo a memória da criatura presa no porão como um lembrete de que o mal pode ser derrotado com coragem, compaixão e esperança. A lenda da criatura no porão da casa antiga foi contada por muitas gerações, como um conto de terror que ensinava a importância da redenção e do perdão, mesmo nos lugares mais sombrios e assustadores. As criaturas que habitam porões podem variar bastante dependendo da região e da história por trás de cada lugar. Uma lenda comum é a do ser do porão, uma criatura misteriosa que vive nas sombras e se alimenta de medo e solidão. Dizem que ela possui olhos brilhantes que hipnotizam suas vítimas, levando-as a um estado de puro terror. Existem relatos de criaturas com características específicas em diferentes culturas. Alguns falam de seres com garras afiadas capazes de rasgar a pele de quem ousar se aventurar no porão durante a noite. Outros descrevem criaturas com pele escamosa e olhos amarelos que brilham na escuridão. Os porões, por serem lugares muitas vezes negligenciados e pouco iluminados, já despertam um certo desconforto e mistério. Isso faz com que lendas sobre criaturas assustadoras encontrem terreno fértil para se desenvolver e assombrar a imaginação das pessoas. É importante lembrar que essas histórias são, na maioria das vezes, fruto da imaginação popular e servem para adicionar um pouco de emoção e suspense ao cotidiano. Mas, se você estiver curioso sobre o que realmente habita o seu porão, a melhor maneira de descobrir é investigar com coragem e uma lanterna na mão. As lendas do ser do porão são envoltas em mistério e medo, e variam em detalhes dependendo da cultura e região em que são contadas. Em geral, essas criaturas são descritas como seres sombrios e sinistros que habitam os locais mais escuros e esquecidos das casas, como porões e sótãos.
Algumas das características comuns atribuídas ao ser do porão incluem olhos brilhantes e penetrantes que parecem hipnotizar suas vítimas, uma aparência grotesca e assustadora, garras afiadas, capazes de causar danos terríveis e uma habilidade sobrenatural de se mover pelas sombras sem ser visto. Disse que o ser do porão se alimenta do medo e da solidão das pessoas, preferindo caçar à noite quando tudo está envolto em escuridão. Algumas lendas afirmam que ele é uma entidade demoníaca, enquanto outras sugerem que é o espírito de alguém que morreu de forma trágica e busca vingança. Os relatos de encontros com o ser do porão geralmente descrevem experiências aterrorizantes, incluindo sensações de ser observado, ruídos estranhos vindo do porão e até mesmo avistamentos diretos da criatura. Muitas dessas histórias são transmitidas oralmente de geração em geração, alimentando o mistério e a superstição que cercam essas criaturas lendárias. No final das contas, as lendas do ser do porão servem como uma forma de explorar os medos e mistérios que habitam as profundezas de nossas mentes, despertando emoções intensas e despertando a imaginação. A verdade por trás dessas histórias permanece incerta, mas uma coisa é certa: elas continuam a assombrar aqueles que se aventuram a explorar os cantos escuros e esquecidos de suas casas. As lendas sobre criaturas assustadoras são uma parte fascinante do folclore em todo o mundo, repletas de mistério, perigo e suspense. Vou compartilhar algumas lendas sobre criaturas assustadoras de diferentes culturas. 1. Asterisco asterisco La Llorona, a Chorona, asterisco asterisco, uma popular lenda mexicana que fala sobre uma mulher que se afogou seus filhos, e após perceber a gravidade do que fez, se matou. Seu espírito vagaria pelas margens dos rios, assombrando quem encontrar, em busca de seus filhos que nunca deixou de buscar. 2. Asterisco asterisco chupacabra asterisco asterisco, originária de Porto Rico, a lenda do chupacabra fala sobre uma criatura que ataca animais domésticos, chupando seu sangue e deixando o corpo sem vida. Descrita como uma criatura parecida com um réptil ou extraterrestre, o chupacabra desperta medo e mistério onde quer que seja lembrado. 3. Asterisco asterisco Noperabo asterisco asterisco, do folclore japonês, o Noperabo é uma criatura que possui um rosto humano sem características faciais. Ele busca assustar e confundir os humanos, aparecendo como um rosto comum até revelar sua verdadeira forma, causando terror àqueles que o veem. 4. Asterisco asterisco Momo, o monstro de Missouri, asterisco asterisco, originária dos Estados Unidos, a lenda do Momo fala sobre uma criatura semelhante a um grande macaco ou homem peludo que assombrou a cidade de Louisiana, Missouri, nos anos 1970. Relatos descrevem o Momo como uma criatura feroz, causando medo e pânico na região. 5. Asterisco asterisco Skinwalkers asterisco asterisco, da cultura Navajo, os Skinwalkers são seres sobrenaturais capazes de mudar de forma e assumir a aparência de animais. Disse que possuem poderes malignos e usam sua capacidade de se transformar para enganar e amedrontar aqueles que cruzam seu caminho. Essas lendas e muitas outras ao redor do mundo refletem os medos e superstições das diferentes culturas, oferecendo uma visão fascinante do sobrenatural e do desconhecido. Elas nos lembram da riqueza da imaginação humana e da eterna busca por respostas para aquilo que está além da compreensão racional.